De volta com Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. João Catarino, ele é ginecologista e obstetra, está conversando com a gente sobre gravidez, sobre pré-natal, sobre a importância dos exames. E você pode participar, anote aí o telefone, é 0 operadora 92 91 28 6121. O telefone já está aí no seu vídeo, você pode ligar que a produção já está anotando as perguntas que durante o programa serão respondidas. João, a gente conversou algumas coisas aí da gravidez, eu gostaria de bater em cima de alguns mitos, assim. Eu também estou falando mito, não sei nem se é. Ginástica e gravidez. A mulher grávida, ela pode fazer ginástica? Que tipo de ginástica? Tem um mito que só pode fazer hidroginástica, não pode fazer musculação. Que orientação você daria para as mulheres em relação a continuar fazendo ginástica ou iniciar a fazer ginástica? Na realidade, não há contraindicação nenhuma na realização de atividade física durante a gravidez. O que deve ser tomado cuidado é que, com a evolução da gravidez, gradativamente essas atividades têm que se adaptar ao período de gravidez. Ela pode, inclusive, iniciar com musculação, com um determinado peso, e gradativamente esse peso vai tendo que ser diminuído. Atividades aeróbicas, ela pode fazer caminhada, ela pode fazer hidroginástica, a natação, mas tudo tem que ser muito bem trabalhado e adequando a condição física dessa paciente e a idade gestacional. Lógico que sempre orientado por um profissional da área de educação física, que vai saber, então, estar conduzindo essa relação aí da atividade e o tempo de gravidez dessa gestante. Cigarro e gravidez. A mulher, doutor, meu marido fuma e tal, fuma muito perto de mim. Existe esse perigo da fumante passiva durante a gravidez? Não. Ativa, com certeza você vai falar, mas eu digo passiva também, existe esse perigo? Na verdade, o cigarro é sempre prejudicial em qualquer circunstância, E um dos grandes problemas realmente é o tabagista passivo, Aquele que está convivendo com um tabagista, um fumante, e que ali, naquele ambiente, ele acaba sofrendo as consequências desse tabagismo. Mas, na gravidez, o cigarro ele pode trazer, sim, algumas complicações. Uma delas, uma das mais importantes, é um baixo crescimento do feto, um desenvolvimento retardado desse feto. E isso pode levar à prematuridade, também pode estar relacionado ao aumento da pressão arterial dessa gestante e que acaba, então, evoluindo para uma pré-eclâmpsia ou eclâmpsia. Mulheres que fumam, engravidaram, têm que parar de fumar. Exatamente. Eu não costumo falar para a mulher, olha, você tem que parar de ser radical, porque a gente sabe que é um vício extremamente difícil de largar. Mas a gente recomenda que ela diminua gradativamente, a quantidade de cigarros e, se possível, ela fume um mínimo. Se ela conseguir, tiver realmente um esforço suficiente para que ela possa parar, seria o ideal. Mas a diminuição já é uma grande ajuda. Medicamentos e gravidez. Não é que a mulher não pode tomar isso, não pode tomar aquilo. Na verdade, se existem, quais são os medicamentos que realmente a mulher não pode nem olhar quando estiver grávida? A gente sabe que no primeiro trimestre de gravidez, ou seja, nos 3 primeiros meses, deve ser evitado qualquer medicação. Porque é naquela fase que está havendo desenvolvimento do feto, desenvolvimento do tubo neural, desenvolvimento genético, e nesse momento é que as medicações podem interferir, causando malformação. A gente usa como regra geral exatamente isso, não deve ser usado no primeiro trimestre nenhuma medicação. Depois dos 3 primeiros meses, ou seja, 14 semanas de gravidez, a gente começa a avaliar a questão do risco e benefício. Aquela mulher que tem um problema de saúde, cuja ela tem a necessidade de uma medicação e que tem uma classificação não muito grave para risco, a gente vai pesar o benefício de ela tratar em relação ao risco dessa medicação. Ou seja, o médico tem que ter muito bom senso em estar fazendo essa avaliação. Agora, existem algumas medicações que são realmente contraindicadas. A gente trabalha lá na Fundação Freda Mata, que acompanha muitos pacientes com problemas de hanseníase, por exemplo. E lá elas precisam tomar algumas medicações que são extremamente teratogênicas, ou seja, que causam dores de malformação para o bebê, como a talidomida. É uma medicação que é usada no tratamento da hanseníase e que já tem histórias do passado de
mulheres que fizeram uso dessa medicação e tiveram malformações gravíssimas nos seus bebês, que são a falta de determinados membros, né, principalmente de extremidades, de mão, de pé, ou seja, manifestações extremamente graves. E outras medicações também que devem ser evitadas, né, alguns anti-inflamatórios, medicações para tratamento de infecções, como antibióticos, mas assim, sempre pensando na questão do risco e benefício. Sempre com orientação médica, nunca fazer automedicação, né? Exatamente, sempre com orientação médica. Ok. Quando é que termina o pré-natal? Então, a responsabilidade do obstetra ali no pré-natal e tal, quando termina e o bebê passa para o pediatra? Isso é muito importante, porque a gente vê com muita frequência na maternidade a mulher chegar dizendo que eu já vim aqui na maternidade porque na semana passada o meu médico falou que o pré-natal acabou. Eu sempre digo para a gestante, olha, o pré-natal ele só termina a partir do momento que o neném nasce. Então, no final da gravidez, fica uma incógnita. A gente marca uma consulta para a próxima semana, pode ser que o bebê, essa mulher entre em trabalho de parto antes dessa próxima consulta marcada. Mas sempre tem que haver esse agendamento da próxima consulta. Se ela tiver o neném antes, ótimo, ela foi então acompanhada até o finalzinho. O que a gente não pode é dizer, olha, você já está no final, acabou o pré-natal, agora é só esperar a hora. Não, é muito comum as complicações ocorrerem nas últimas semanas de gravidez, quando ela está com 37, 38, tem pacientes que passam a gravidez inteira sem manifestar pressão alta, quando chega no final, aí ela faz uma hipertensão. Ou seja, se ela não estiver sendo acompanhada até o finalzinho, essa pressão vai trazer complicações, tendo que ser atendida a nível de emergência na maternidade. Vamos lá, assunto que sempre gera um pouco de polêmica. Parto normal, parto assistido, cesariana. Existe, fora as indicações médicas restritas, quer dizer, a pessoa que tem que fazer, tem que cortar, tem que abrir para tirar o bebê, pode posição, pode não sei o quê, mas sem essas indicações médicas restritas, existe um parto, entre aspas, me perdoe falar assim, melhor do que o outro para o bebê? Exatamente. O parto normal, sem dúvida nenhuma, é a melhor via, né, de nascimento do bebê, porque ele vem de uma forma, né, gradativa, fisiológica, aquele estresse, né, que a gente pode dizer assim, que o bebê vem passando durante a passagem do canal do parto, isso aí faz com que ele libere substâncias que vai amadurecer o pulmãozinho, né, fazendo com que ele tenha reflexos respiratórios melhores depois do nascimento. Para a mãe, principalmente, né, a recuperação é muito melhor, é muito mais rápida. Basta dizer que uma mulher que faz uma cesariana, ela precisa de ficar internada 48 horas na maternidade, o parto normal apenas 24 horas. Ou seja, ela logo após, poucas horas após o parto, ela já está andando, já está podendo carregar, né, esse bebê, amamentando de uma forma confortável, diferente da cesariana. Agora, a cesariana, sim, é uma via de parto extremamente importante quando ela tem uma indicação, né, quando essa mãe não tem condição de uma bacia adequada para passagem no bebê, um bebê muito grande, ou a posição do bebê não está fisiológica, então ela torna-se então uma via de parto muito boa. Nós vamos conversar mais sobre isso. Nós vamos ter aqui de novo um rápido intervalo comercial. Quero lembrar que você pode continuar participando. O telefone é 0 operadora 92 91 28 6121. Ligue, deixe sua pergunta que durante o programa o Dr. João Catarino vai responder. Questão de 1 minuto, já voltamos aqui com Conexão Saúde.